Mãe ouve risos estranhos da filha dormindo. Mas ao ver a câmera, revela algo aterrador. Clara voltava para casa exausta. O dia, longo e arrastado, a deixou com os ombros pesados e a mente turva. Mas nada se compara à alegria que sentia ao reencontrar sua pequena Ana, de apenas 7 anos. Ela tinha apenas um desejo: ver a filha dormir tranquila. Ao passar pelo corredor, um som inesperado chamou sua atenção. Risos suaves e incrivelmente alegres ecoavam do quarto da menina. Um arrepio percorreu sua espinha. Intrigada e esperançosa, Clara se aproximou da porta, hesitando por um momento, antes de abrir. Ao entrar, o que viu a deixou paralisada. Ana dormia profundamente, com um sorriso encantador no rosto. Mas havia algo fazendo aquele cenário parecer irreal. Uma velha câmera, herança de sua avó, estava ligada e emitia um brilho peculiar, dançando sombras na parede. Clara se agachou, seu coração batendo forte. A tela da câmera mostrava imagens distorcidas, mas logo focou e sua respiração parou. Na gravação, uma figura sombria se alinhava ao lado da cama, rindo junto com Ana. Seu som era alto e distorcido, como se o universo estivesse zombando da inocência da criança. A imagem ocultava um terror que Clara jamais poderia imaginar. Revoltada e assustada, ela apertou o botão para retroceder a gravação. As memórias de sua infância começaram a surgir, coisas que ela pensava ter enterrado. Cada cena revelava um legado sombrio da família, eventos que misturavam alegria com terror. Clara lembrou-se de histórias contadas em sussurros sobre uma presença obscura que tinha envolvido sua família. Aquela câmera aparentemente inofensiva era a chave de algo que a consumia por dentro. O riso de Ana agora parecia um eco inquietante, como se o verdadeiro terror estivesse crescendo lentamente. Não posso deixar que isso aconteça! Clara murmurou para si mesma, sentindo o nó na garganta apertar. Sabia que precisava investigar. A cada descoberta, a conexão com o passado parecia se intensificar. Ana não era apenas uma garota inocente. Ela era uma vítima nesse jogo macabro. O que se aproximava era maior do que ela jamais poderia controlar. Clara sentia seu mundo desmoronar enquanto se via presa entre salvar a filha e enfrentar os segredos sufocantes que nasciam de seu próprio sangue. Ela ouviu novamente os risos. Agora, mais para um chamado do que para um prazer inocente. O sorriso de Ana a martelava, transformando-se em uma armadilha letal. O que seria necessário para proteger a alma da filha? O que seu próprio coração tinha escondido por tanto tempo? Com isso, Clara se deu conta do que estava em jogo. As sombras que se acumulavam no quarto pareciam dançar vorazmente, como se estivessem esperando pelo momento certo para atacar. Hey, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara sentiu o peso do mundo sobre os ombros enquanto encarava a tela da câmera. O riso distorcido, agora absolutamente aterrador, parecia ecoar em sua mente. As sombras dançavam ao redor do quarto, como se estivessem respondendo a um chamado inquieto. Clara se agachou mais perto, tentando entender o que estava acontecendo, quando um som súbito fez seu coração disparar. A porta do quarto rangeu e, em um movimento involuntário, ela se virou. Ana, ainda dormindo, parecia inabalável. Mas no canto da sala, uma figura emergiu da escuridão. Clara cerrou os punhos, preparando-se para qualquer coisa. A figura se aproximou da cama e seus olhos se arregalaram ao reconhecer a silhueta. Era sua mãe, Helena. Clara sempre a considerou uma lembrança distante, marcada por segredos e histórias trágicas que nunca foram contadas. As memórias não eram suaves. Helena sempre tivera um jeito sombrio de encarar o mundo. Mãe? Clara chamou. Sem saber se realmente desejava que ela aparecesse, a reação dela foi rápida e, com um gesto nervoso da mão, a câmera apagou. As risadas cessaram imediatamente e um silêncio denso caiu sobre o quarto. Você não deveria estar aqui. A voz de Helena era envolta em sussurros, mas Clara sentiu a urgência naquelas palavras. Por que você está aqui? O que aconteceu com Ana? Clara não conseguia desviar o olhar da figura da mãe, que parecia extasiante e ao mesmo tempo medonha. Helena hesitou, seu olhar cruzando com o de Clara. Eu precisava protegê-la, proteger você. Não sabia que esse dia chegaria. Proteger de quê? Uma mistura de medo e raiva pulsava no peito de Clara. Ela sempre soubera que a mãe guardava segredos, mas agora estava parecendo um pesadelo. Do que você herdou? A revelação pairou no ar como um fantasma. Um frio percorreu a espinha de Clara. O riso de Ana reverberava em sua mente. Agora, mais uma ameaça do que uma bênção. Helena estendeu a mão, mas Clara se afastou, como se um choque a atravessasse. Não, você não pode estar falando sério. O que é isso? O que eu ou Ana temos a ver com suas histórias? Você precisa entender, Clara, disse Helena, sua voz agora mais calma, mas carregada de uma gravidade que fazia o coração de Clara acelerar. A presença que você viu na câmera, ela se alimenta da inocência. A cada geração, uma criança. A cada geração, uma oferta. Não! Não vou permitir que isso aconteça com Ana! A negação encheu a garganta de Clara. O horror da verdade começava a se instalar. Olhando por cima do ombro, Clara percebeu que Ana estava acordando, seu sorriso inocente começando a se formar. Antes que pudesse pensar, a câmera piscou novamente, agora com uma imagem diferente. Era a mesma figura escura, mas agora um sorriso cruel se formava em seu rosto. A revelação golpeou Clara como um martelo. A figura era um reflexo de alguém que já conhecia. Clara, disse Helena, um sussurro urgente. Você precisa agir. Se não fizer nada, o ciclo vai se repetir. Você precisa parar isso aqui e agora. Ana começou a se mexer, seu olhar confuso e sonolento. Clara sentia um nó na garganta se apertar. O que deveria fazer agora? Sua infância estava repleta de histórias que ela tentava esquecer, mas agora soavam como verdades inegáveis. Um grito cortou o silêncio pesado.
vindo de Ana. Ela se sentou na cama, os olhos arregalados, olhando para a figura sombria na tela. A risada voltou. Mais alta, mais insana. Clara sentiu que o chão se abria sob seus pés e, em um momento de desespero, ela se lembrou de uma antiga lenda familiar. Você não vai levar minha filha. Clara gritou, mas algo dentro dela já começou a sucumbir. E nesse instante, Ana sorriu novamente, mas era um sorriso diferente. As sombras pareceram se agitar em resposta, como se estivessem esperando por esse momento preciso. O que estava acontecendo? Clara sentiu-se perdida, presa em um jogo muito maior do que sabia. E a pergunta ecoava em sua mente: quem realmente era Ana? Ana sentou-se na cama, o olhar confuso e cheio de susto. Clara sentiu como se o ar ao redor estivesse desaparecendo. Como se aquele quarto se tornasse um lugar claustrofóbico. O riso distorcido da figura na tela parecia pulsar como um coração sombrio que batia mais forte a cada segundo. Clara estava em pânico. O que estava acontecendo com sua filha? Ana virou a cabeça lentamente, os olhos arregalados, fixos na tela. Mas o sorriso, aquele sorriso, não era normal. Era algo mais, algo que não pertencia a uma criança inocente. Clara não sabia se estava vendo a realidade ou se tudo era fruto da sua imaginação. Um nó na barriga a fez vacilar. Mãe, Ana chamou, o tom doce agora soando como um eco distante. Olha, ela está sorrindo para mim. O que estava errado? Clara queria gritar, queria sacudir a filha e pedir que ela despertasse desse transe. Mas seus pés pareciam grudados ao chão, seu corpo pesado de medo. Então, a figura na tela começou a se contorcer. Clara piscou, não conseguindo acreditar no que via. A sombra começou a sair da câmera, quase como se estivesse se materializando, como se estivesse rompendo a barreira entre o que era real e o que não era. E então, algo absolutamente aterrador aconteceu. A figura escura virou seu rosto, e Clara reconheceu. Era um rosto que ela conhecia bem. Era o dela, uma versão distorcida de si mesma, com um sorriso malicioso e olhos vazios, que parecia olhar através dela. A criança inocente que Clara conhecia se transformou em uma coisa que a fazia sentir o estômago embrulhado. O riso de Ana agora ecoava como uma canção diabólica, e Clara percebeu que o que ela via não era apenas uma brincadeira cruel, mas uma manifestação de algo muito mais profundo. Não! Não, você não pode ser eu! Clara gritou, seu coração disparado. O terror enraizado em sua mente cresceu, comprimindo seu peito. Helena, a figura de sua mãe, agora tinha certeza, ela sabia. A verdade estava ali escancarada na tela. O que era essa conexão? Clara! O sussurro de Helena cortou o ar como uma lâmina afiada. A verdade é que aquela presença, ela não está apenas se alimentando da inocência de Ana, mas da sua também. Você é a chave, Clara. Sem você, nada funciona. Clara sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. A minha inocência! Frio gélido percorreu suas veias. Tudo dentro dela parecia estar virando de ponta cabeça. O que mais ela não sabia? O que mais sua mãe havia escondido? O ciclo não era apenas de proteção, mas de repetição de erros. Uma figura distorcida na tela parecia formigar, aproximando-se da pequena. Clara sentiu que suas pernas falhavam e ela caiu de joelhos. O que ela deveria fazer? O amor que sentia por Ana a mantinha presa, mas a verdade a empurrava para longe.
Você vai deixar ela ir? Helena gritou desesperadamente, enquanto a sombra se esticava para tocá-la. Clara olhou para Ana e a imagem de seu sorriso se transformou em algo grotesco. E ali, no meio daquela confusão, a verdade se instalou. A figura que estava com Ana não era apenas sombria, mas uma parte dela, uma manifestação de um legado de dor. Ana girou rapidamente, um brilho de malícia nos olhos. Mãe, vem brincar com a gente! Ela sorriu, mas era um sorriso que fazia o estômago de Clara se contorcer. Um grito ecoou no silêncio do quarto. Clara, se você não parar isso agora, ela será a próxima. O desespero na voz de Helena fez todo o corpo de Clara estremecer. E, quando ela olhou novamente para a tela, vislumbrou uma nova imagem. Ana não estava mais na cama. Ao invés disso, uma criança, com o mesmo sorriso cruel de sua versão escura, olhava diretamente para ela. A pergunta atravessou seu pensamento como um raio. Quem realmente era Ana? A resposta se dissolveu nas sombras no quarto, enquanto Clara percebeu que o verdadeiro terror ainda estava para se revelar. O que mais estava escondido? Ela estava prestes a descobrir. Ana sentou-se na cama, o olhar confuso e cheio de susto. A figura dela na tela sorriu maliciosamente. E Clara sentiu seu estômago se revirar. Era como se o ar estivesse se espremendo em seu peito. A sombra que se materializava, crescente e ameaçadora, parecia um pesadelo prestes a se concretizar. Mãe, vem brincar com a gente! Ana repetiu. A doce inocência que antes a cercava se transformando em algo distorcido e maligno. Clara queria gritar, queria sacudir a filha e trazer de volta a criança que amava. O risinho ecoava, se entrelaçando com as sombras, pulsando como um coração sombrio. Não! Não! Você não pode ser eu! Clara gritou desesperada. O rosto na tela, o rosto de uma Clara distorcida. Era a sua própria imagem. A verdade a atingiu como um golpe. A conexão era mais profunda do que ela imaginava. Clara! O sussurro de Helena, sua mãe, soou urgentemente. A verdade é aquela presença. Ela se alimenta da inocência. E não só da Diana, mas da sua também. Você está presa nesse ciclo maldito. Clara sentiu um frio gélido percorrer suas veias. Um ciclo? O que mais sua mãe havia escondido? Ana, com um sorriso de cortina de fumaça, começou a se levantar como se estivesse sob o controle daquela sombra. O que ela deveria fazer em um momento tão crítico? Você tem que enfrentar isso, Clara. Você é a chave! Helena exclamou, enquanto a presença obscura se desenrolava ao redor da cama. Clara se lembrou de uma lenda que sua avó lhe contara sobre um sacrifício oculto que corria em sua família. Ana girou lentamente, o olhar fixo na tela. O brilho que antes tinha, agora se tornara um olhar vazio. Clara sentiu que a realidade estava se desfazendo ao seu redor, como se cada parte dela estivesse se desintegrando. Não! Você não pode entrar! Clara gritou, mas a voz soou mais como um lamento. De repente, a sombra se contorceu e um grito horripilante ecoou no quarto. Um som que não parecia ser humano. Clara se sentiu esmagada pelo horror. A figura ao seu lado se contorceu, adquirindo a forma de uma criança. Um manto negro cercou Ana, puxando-a para perto da tela. E nesse instante, tudo aconteceu de forma repentina. A câmera começou a tremer, um zumbido crescente preenchendo o ar, como se estivesse prestes a explodir.
Clara, confusa, olhou para Helena à procura de respostas, quando a sombra a atingiu, fazendo uma onda de dor irromper de seu interior. E ali, em meio ao caos, Clara percebia que a presença obscura não apenas se alimentava nela, mas estava ligada ao seu próprio ser. Clara, você precisa, na verdade... O que Helena estava prestes a dizer foi interrompido, quando, em meio a um brilho ofuscante, a figura escura se ergueu, levando consigo um pedacinho de cada um deles. Clara gritou, mas os cortes de realidade a deixaram muda, sufocada por uma verdade que escorregava entre seus dedos. E então, na confusão do momento, uma luz iluminou a sala, revelando o que ninguém esperava: a verdadeira natureza do lar. O sobrado não era simplesmente uma casa, mas um refúgio de um horror antigo, escondido à vista de todos. Clara olhou para o teto e viu uma marca, uma inscrição familiar. Algo que pertencia à sua linhagem. Foi quando compreendeu. Aquele não era apenas o quarto dela e de Ana. Era um altar. Não, não, isso não pode ser verdade! Clara gritou em desespero, enquanto a conexão começou a se fortalecer. Ana e a figura na tela sorriram ao mesmo tempo. A risada maligna se misturou com seus gritos. E Clara parou, percebendo que, em sua luta para proteger Ana, ela podia ter aberto a porta para algo muito mais sombrio e perigoso. Você não só herdou o terror, mas também a escolha. E agora ela está mais próxima do que você imagina. A revelação esmagadora fez tudo ao redor de Clara desmoronar. O desejo de proteção agora se tornara um fardo. Clara entendia que a verdadeira batalha não era contra o que estava na câmera, mas sim com o que havia dentro delas. As sombras e sorrisos se tornarem uma mesma coisa. E a pergunta ecoou na mente de Clara: quem realmente era Ana? Não era apenas a filha dela, mas uma extensão de todos os erros e segredos. E Clara estava presa em um ciclo que parecia não ter fim, com um novo mistério começando a se desdobrar ao seu redor. Clara estava paralisada, sentindo o gelar da verdade se espalhar por seu corpo. Então, algo inesperado aconteceu. Ana, que parecia presa entre duas realidades, olhou para Clara e começou a rir. Mas não era um riso inocente. Era um riso muito mais profundo, como se algo dentro dela tivesse despertado. Ana! Clara chamou, sua voz trêmula. O que está acontecendo? Mas a pequena a ignorou. Ela estava focada na imagem da sombra que sorriu de volta na tela da câmera. A escuridão agora parecia mais viva, mais extensa, como se tivesse tomado conta do quarto. Helena, mãe de Clara, estava cada vez mais pálida, sua expressão transbordando preocupação. A figura distorcida na tela se contorcia em um movimento hipnótico, atraindo Ana como um ímã. Clara queria correr, mas suas pernas pareciam grudadas ao chão. Então, Ana se levantou da cama, um olhar vazio em seus olhos. Clara tentou gritar, mas sua voz não saiu. O que estava acontecendo? A pequena menina começou a dançar em torno da cama. Sua silhueta entrelaçada com a sombra na tela, como se ambas fossem uma só. O riso se transformou em um coro distorcido que ecoou pelo cômodo. Clara estava assustada. Ana, vem aqui! Ela gritou, mas a menina se virou e olhou para Clara com um semblante que
A deixou sem palavras. Mãe, vê! A gente tá jogando! Ana estendeu a mão, como se tentasse puxar Clara para si. Havia uma beleza sombria no movimento, mas Clara não conseguia entender. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. O chão sob os pés de Clara começou a se abrir, revelando uma fenda que parecia pulsar, como um coração batendo. Uma luz vermelha surgiu de dentro dela, iluminando o quarto e trazendo à tona uma serpente de sombras negras que começou a se esticar em direção a Clara. Ainda não é o seu momento, Clara, gritou Helena, e em um ímpeto de coragem, ela avançou para a fenda. O que você está fazendo? Clara gritou. Ela queria impedir a mãe, mas a expressão de Helena era uma mistura de determinação e desespero. Eu vou encerrar isso de uma vez por todas. Helena se jogou na fenda, como se estivesse entrando em um portal. Clara's coração disparou. Mãe, não! Mas era tarde demais. O corpo de Helena desapareceu em um instante. E então o quarto estremeceu. A câmera, agora tremendo, fez a figura na tela rir ainda mais alto. O riso encheu o cômodo, como se a própria casa estivesse se alimentando do caos. Você não sabe o que acabou de acontecer, sussurrou a presença. Clara, em pânico, olhou para Ana, cujo olhar agora tinha uma profundidade que parecia além da própria infância. A criança balançou a cabeça, o sorriso ainda congelado no rosto. Mãe, não se preocupe, ela está onde queria estar. Aquela resposta cortou Clara como uma faca. A revelação a atingiu como um balde de água fria. Sua mãe não estava apenas tentando protegê-la, mas tinha um propósito maior, um destino que Clara não conseguia compreender. O nó na garganta se apertou, andando no limite entre a dor e a raiva. Ela precisaria decidir se lutaria ou se aceitaria o que lhe foi imposto. Quem é você, Ana? A voz trêmula de Clara ecoou na sala, entre a luta interna e a necessidade de proteger a criança. Desde o início, tudo que ela conheceu estava em questão. O ciclo familiar havia se expandido. As sombras agora dançavam agressivamente, e a câmera parecia um olho que tudo vê, pulsando com uma expectativa cruel. Você precisa aceitar, mãe. Não podemos mudar o passado, mas podemos descobrir o que o futuro reserva. As palavras de Ana eram como uma melodia ensombrada, reverberando em cada canto do quarto. Uma nova verdade começava a instalar-se. Clara percebeu que o destino dela poderia estar mais entrelaçado com aquele legado sombrio do que havia imaginado. E enquanto a fenda pulsava, Clara sabia que precisava mergulhar, entrar nesse desconhecido. O que viria a seguir era um abismo de mistérios e perguntas sem resposta. Com um último olhar para Ana, Clara se preparou para o desconhecido. O que eu farei agora? Uma pergunta ressoava, mas dentro de si, ela sentia que a resposta exigia mais do que coragem. Exigia uma transformação. E nisso, Clara viu a essência do verdadeiro. Kara, a própria verdade sobre quem ela realmente era. E a pergunta persistente fez seu coração parar por um segundo. Quem teria que sacrificar? Clara estava paralisada, sentindo o gelar da verdade se espalhar por seu corpo. Ana dançava, perdida em sua própria realidade, enquanto a figura na tela a observava, quase devorando suas emoções. O riso distorcido da filha ecoava, mas havia algo nela que fazia Clara tremer.
A pequena parecia divertida, mas não havia pureza naquele olhar. Era como se a inocência tivesse sido substituída por algo obscuro. Clara tomou coragem e se aproximou. Ana, vem aqui! Não brinque assim. Sua voz tremia, mas ela sabia que precisava agir. Mas Ana, em um movimento suave, virou-se para a sombra na tela, como se estivesse ouvindo uma música secreta. A atmosfera mudava e Clara podia sentir o peso de um destino aterrador se aproximando. Então, subitamente, o chão sob seus pés começou a vibrar, como se uma força invisível estivesse se preparando para emergir. Clara arregalou os olhos enquanto a fenda se ampliava, luz e sombra se entrelaçando em uma dança caótica. Ela tentou gritar, mas a voz lhe escapou, sufocada pelo terror daquela cena. Ana! Gritou Helena, sua mãe. Num ato de desespero, volte aqui! Mas a fenda estava se alargando e antes que Clara pudesse se mover, ela viu uma forma grotesca se agitar dentro da abertura, uma mistura de luz e escuridão se contorcendo. A risada de Ana se misturou a um eco de vozes sussurrantes, como se um coro de espíritos antigos estivesse reunido para assistir ao espetáculo. É hora de escolher, Clara! A voz de Helena cortou o ar, penetrante e carregada de urgência. Era um chamado e, ao mesmo tempo, um aviso. Escolha antes que seja tarde demais. Mas Clara estava em choque. O que aquela fenda representava? O passado? O futuro? Uma alucinação? Ana virou-se abruptamente e, por um breve momento, seus olhos brilharam de uma maneira que fez o coração de Clara parar. Você não entende, mãe. Temos que deixar ela entrar. O quê? Não, você não pode querer isso. Foi tudo que Clara conseguiu responder, seu corpo se movendo involuntariamente em direção à filha, numa tentativa de protegê-la. E então, num movimento rápido, a sombra da câmera se ergueu, começando a se materializar. O riso distorcido de Ana se transformou em um grito agudo, a criança se contorcendo, presa entre duas realidades. Acorda, Ana! Não! Você não pode! Clara implorou, uma onda de desespero a invadindo. E no instante em que Clara estendeu a mão, tudo ao seu redor congelou. A sombra revelou não apenas sua verdadeira forma, mas a imagem da própria Clara, distorcida, como a versão mais sombria de si mesma, observando com um sorriso maligno. Eu sou você e você sou eu, sussurrou a figura, enquanto as ondas de dor apertavam o coração de Clara. Nesse instante, a verdade desabou sobre ela com brutalidade. O que quer que aquela presença fosse, estava enraizada em algo muito mais profundo do que poderes sobrenaturais. Era um reflexo do que ela havia se tornado, uma manifestação de suas próprias incertezas e medos. O que você quer de nós? Clara gritou, enquanto Ana, ao seu lado, começava a rachar sob a pressão daquela sombra. Uma lágrima escorreu pelo rosto da pequena, mas ela não parecia com medo. Era como se a criança estivesse se entregando à escuridão que prometia algo que Clara não entendia. Então a sombra retrocedeu, puxando Ana consigo. Clara se lançou à frente, estendendo a mão. Mas o que aconteceu a paralisou. A enfigurada escura ficou entre elas, e no último momento, Clara pôde ver o reflexo dela mesma, mas com uma malícia que não era sua. Mãe! A voz de Ana ecoou. Em desespero. Ajuda-me! E nesse único instante, algo inesperado aconteceu. A figura sombria sorriu e, com um gesto simples, fez com que Clara se sentisse presa em um mar de terror. A fenda sob seus pés se abriu ainda mais e Clara percebeu que não se tratava de uma escolha.
Ela tinha sido escolhida. A luz a envolveu. E a verdadeira identidade de Ana começou a emergir. E o mundo girou ao seu redor. Helena gritou. Clara gritou. E a risada delas se misturou ao eco de milhares de vozes. Um clamor de compreensão e desespero. O que havia sido a história de Clara e Ana estava prestes a se transformar em algo inimaginável. A verdadeira conexão que compartilhavam revelava uma herança que nunca deveriam ter carregado. E o que Clara não sabia era que Ana tinha um segredo maior do que ela mesma. Um segredo que dissolveria tudo o que conhecia. Com isso, a sombra se alastrou, cobrindo o quarto em trevas. Quem realmente somos? Clara se perguntou em um sussurro, enquanto o mundo ao redor desaparecia. E a única resposta que lhe veio à mente foi uma pergunta ainda mais perturbadora. Estávamos todos destinados a isso? Clara estava paralisada, sentindo o gelar da verdade se espalhar por seu corpo. Ana dançava, perdida em sua própria realidade, enquanto a figura na tela a observava, quase devorando suas emoções. O riso distorcido da filha ecoava, mas havia algo nela que fazia Clara tremer. A pequena parecia divertida, mas não havia pureza naquele olhar. Era como se a inocência tivesse sido substituída por algo obscuro. Então, ao redor delas, tudo começou a tremer. As paredes da sala vibraram e a luz piscou. Clara olhou para Ana, que parecia hipnotizada, envolvida em um encantamento que Clara não conseguia entender. O coração dela disparou. Ana, vem cá! A voz de Clara ecoou, mas a criança parecia alheia. Subitamente, as sombras ao redor começaram a dançar freneticamente. Em resposta a um chamado que Clara não podia ouvir, a fenda no chão se ampliou e uma luz vermelha pulsante emanava dela. Com cada pulso, Clara sentia o medo crescendo, como se seu próprio sangue estivesse sendo drenado. Ana, por favor, venha para mim! E então, em um instante, tudo parou. Uma onda de silêncio envolveu o quarto, como se o tempo tivesse congelado. A figura na tela se contorcia. E Clara percebeu que Ana se aproximava dela. Mas algo tinha mudado. Os olhos de Ana, antes cheios de luz, agora tinham um brilho sombrio, como se perguntas não respondidas se escondessem lá. Mãe, está tudo bem? A menina perguntou com uma calma aterrorizante. Mas Clara sabia que não estava. E então a realidade começou a desmoronar. A fenda se fechou subitamente e, com isso, a figura distorcida que se assemelhava a Clara se materializou na sala. Clara deu um passo para trás, seu coração disparando. O que você quer de nós? A figura sorriu, uma expressão que Clara conhecia muito bem, mas agora estava distorcida e cruel. Estou aqui para revelar a verdade. A voz era uma mistura da sua, com uma ressonância profunda e ameaçadora. O riso ecoou, reverberando dentro dela. Verdade sobre o quê? Clara se sentiu como se estivesse sendo puxada para um vórtice. Enquanto ela tentava processar o que estava acontecendo, a figura apontou para Ana. Ela não é apenas uma criança. Ana é a chave para tudo isso. E você, Clara, é a fonte. Numa fração de segundo, o chão abaixo delas se desfez em um clarão de luz. E Clara viu flashes de memórias, lembranças de uma infância ensanguentada, de escolhas que não foram suas, de rituais obscuros. Tudo girava em torno da família delas,
de uma maldição que se estendia por gerações. Ana não era uma vítima. Ela era uma parte essencial desse ciclo. Não! Não pode ser verdade! Clara gritou, a conexão com a figura se fortalecendo. Ela é minha filha! Eu vou protegê-la! Mas agora seus protestos soavam fracos. A figura sorriu mais uma vez. Uma expressão de satisfação estonteante. Proteger? Você não pode proteger o que você mesmo criou. E ali, Clara compreendeu a gravidade. O que ela pensava ser uma defesa era um convite, uma oferta. Os olhos de Ana a fitavam. E em um deslizar, Clara percebeu a verdade devastadora. Ana era, na verdade, a próxima pessoa a perpetuar essa maldição. Você não pode ficar aqui. Você precisa ir. Clara agarrou a mão de Ana, mas a menina resistia, a alegria distorcida. Dançando em seus olhos. Você acha que pode me salvar, mãe? Esse poder é meu agora. Se deve haver um sacrifício, será de você. Você não vai escapar. O chão estremeceu e a luz vermelha agora preenchia todo o quarto. Clara gritou, mas a escuridão cresceu ao seu redor e a figura a puxou para o abismo. É hora de sabermos quem realmente somos. E com um estalo, tudo desapareceu em um clarão ensurdecedor. Clara sentiu seu corpo ser sugado, sua mente girando em um turbilhão de vozes, risos e sentimentos misturados. E então, quando a luz finalmente se acalmou, Clara se encontrou em um lugar desconhecido, uma sala coberta de espelhos. Cada um refletia uma imagem dela, mas também de Ana. E nas reflexões, Clara percebeu não apenas sua face, mas também a de sua mãe, de suas ancestrais. Cada uma parecia estar esperando, observando. A figura obscura estava apenas começando a revelar seu verdadeiro propósito. E a pergunta se instalou como um peso na mente de Clara. Qual seria o preço que ela teria que pagar para quebrar esse ciclo de dor? E o que realmente significava ser livre, se a própria liberdade estava entrelaçada com as sombras de sua própria história? Clara estava paralisada, sentindo o gelar da verdade se espalhar por seu corpo. Na sala coberta de espelhos, as refletivas imagens a cercavam, sussurrando segredos. Cada reflexo era uma memória, e todas pareciam guardar um mistério. Ama estava lá, ao seu lado, mas não era mais a mesma menina. O brilho em seus olhos tinha mudado. Havia uma escuridão crescente que a envolvia. Mãe, você está pronta para saber a verdade? Ana perguntou. Sua voz suave, mas havia algo de sinistro ali. Clara sentiu um nó na garganta. O que a filha queria dizer? Antes que ela pudesse responder, o ambiente começou a tremer. As paredes, antes firmes, agora pareciam se diluir. Um sussurro ecoou por toda parte. A verdade é uma escolha, Clara. Você pode decidir o que fazer. Foi então que, no canto do olho, Clara viu a imagem de sua mãe, Helena, refletida em um dos espelhos. Mas não estava sozinha. Com ela, uma figura sombria dançava, as feições distorcidas sorrindo maliciosamente. Helena! Clara gritou. Mas sua voz soou abafada. Ela se virou, apenas para ver a figura maligna se aproximar, como se estivesse sugando a luz ao redor. O que você está fazendo aqui? Mas a resposta não veio. Em vez disso, a imagem de sua mãe começou a mudar, se transformando em um sorriso que falava de segredos. Você não pode escapar, Clara. Você é parte disso tudo. A voz de Helena era ressoante, misturando-se aos ecos da sala. O pânico aumentou no peito de Clara, e ela sentiu a necessidade de proteger Ana. Mas o que estava acontecendo? A identidade de todos parecia escorregar entre seus dedos.
A figura na tela começou a se materializar. As sombras cresceram e a atmosfera ficou densa. Clara olhou para Ana, mas a filha já estava envolta em uma dança hipnótica com a imagem distorcida de seu passado. Ela estendeu a mão como se quisesse puxá-la, mas a criança apenas sorriu. Mãe, vem brincar! Ana chamou, mas havia uma ferocidade naquele sorriso, algo que fazia o estômago de Clara revirar. E enquanto se debatia entre o amor e o terror, segurou os braços de Ana, tentando puxá-la de volta. Não! Não faça isso! Num movimento abrupto, a figura contra-atacou. Clara sentiu uma onda de energia, como se um talho profundo houvesse ocorrido entre ela e sua filha. O quarto mudou, o tempo parou por um breve momento. Então, com um som ensurdecedor, a sala se dividiu e uma verdade devastadora se revelou. A figura sombria não só estava ligada a Ana. Era um reflexo do que Clara havia se tornado. Ela percebeu que aquela entidade obscura também era parte dela. Uma herança que não poderia simplesmente ser ignorada. E o que poderia ser ainda mais aterrador? A verdade era que Ana era uma extensão dessa sombra. Um elo que unia gerações em um ciclo eterno de dor. Você está mentindo! Clara gritou, sentindo as forças se agitando ao seu redor. Mas a figura sorriu. Olhe para nós. Estamos unidas. Você e eu, Clara. Nós somos a mesma. E no mesmo instante, Clara sentiu seu coração parar. A identidade que ela pensava ter construído desmoronou, como areia entre os dedos. Tudo o que havia feito para proteger Ana, cada escolha, cada sacrifício, agora parecia uma trapaça para a própria criança. O que você quer de mim? Ela chorou, enquanto as lágrimas escorriam como se fossem as últimas. É simples, mãe. Aceite o que somos. Aceite a nossa verdade. A voz de Ana soou altiva e cheia de determinação. A maldição precisa ser quebrada e nós podemos fazer isso juntas. Uma explosão de luz ofuscou Clara momentaneamente. E quando a escuridão começou a se dissipar, ela viu Ana não como uma criança, mas como uma jovem com sua própria consciência. E então, em um ato desesperado, Ana começou a se transformar na figura que fazia o jogo. Não! Não, Ana! Você não pode fazer isso! Clara suplicou, mas as palavras lhe escaparam. Ana! A realidade se fragmentou enquanto Clara tentava compreender tudo. O que antes parecia um claro amor de mãe, agora se tornava um campo de batalha. Clara percebeu que tinha que fazer uma escolha, mas a única pergunta que lhe ecoava era: quem estava realmente perdendo? E a sensação de perda a dominava. No final, elas estariam juntas ou mergulhadas na escuridão? O que estava em jogo nunca foi apenas o destino de Ana. Era o próprio legado. Então, enquanto o chão estremeceu, Clara olhou para baixo e percebeu a verdade. Ela mesma havia criado a tela sombra. E a pergunta ressoou mais uma vez em sua mente. Haveria um preço a pagar? Clara estava paralisada, sentindo o gelar da verdade se espalhar por seu corpo. Ana dançava, perdida em sua própria realidade, enquanto a figura na tela a observava, quase devorando suas emoções. O riso distorcido da filha ecoava, mas havia algo nela que fazia Clara tremer. A pequena parecia divertida, mas não havia pureza naquele olhar. Era como se a inocência tivesse sido substituída por algo obscuro. Então, ao redor delas, tudo começou a tremer. As paredes da sala vibraram e a luz piscou. Clara olhou para Ana, que parecia hipnotizada.
envolvida em um encantamento que Clara não conseguia entender. O coração dela disparou. Ana, vem cá! A voz de Clara ecoou, mas a criança parecia alheia. Subitamente, as sombras ao redor começaram a dançar freneticamente, em resposta a um chamado que Clara não podia ouvir. A fenda no chão se ampliou, e uma luz vermelha, pulsante, emanava dela. Com cada pulso, Clara sentia o medo crescendo, como se seu próprio sangue estivesse sendo drenado. Ana, por favor, venha para mim! E então, em um instante, tudo parou. Uma onda de silêncio envolveu o quarto, como se o tempo tivesse congelado. A figura na tela se contorcia e Clara percebeu que Ana se aproximava dela. Mas algo tinha mudado. Os olhos de Ana, antes cheios de luz, agora tinham um brilho sombrio. Como se perguntas não respondidas se escondessem lá. Mãe, está tudo bem? A menina perguntou com uma calma aterrorizante, mas Clara sabia que não estava. E então a realidade começou a desmoronar. A fenda se fechou subitamente, e com isso a figura distorcida que se assemelhava a Clara se materializou na sala. Clara deu um passo para trás, seu coração disparando. O que você quer de nós? A figura sorriu, uma expressão que Clara conhecia muito bem, mas agora estava distorcida e cruel. Estou aqui para revelar a verdade. A voz era uma mistura da sua, com uma ressonância profunda e ameaçadora. O riso ecoou, reverberando dentro dela. Verdade sobre o quê? Clara se sentiu como se estivesse sendo puxada para um vórtice. Enquanto ela tentava processar o que estava acontecendo, a figura apontou para Ana. Ela não é apenas uma criança. Ana é a chave para tudo isso. E você, Clara, é a fonte. Numa fração de segundo, o chão abaixo delas se desfez em um clarão de luz e Clara viu flashes de memórias, lembranças de uma infância ensanguentada, de escolhas que não foram suas, de rituais obscuros. Tudo girava em torno da família delas, de uma maldição que se estendia por gerações. E Ana não era uma vítima. Ela era uma parte essencial desse ciclo. Não! Não pode ser verdade! Clara gritou, a conexão com a figura se fortalecendo. Ela é minha filha! Eu vou protegê-la! Mas agora... Seus protestos soavam fracos. A figura sorriu mais uma vez. Uma expressão de satisfação estonteante. Proteger? Você não pode proteger o que você mesmo criou. E ali, Clara compreendeu a gravidade. O que ela pensava ser uma defesa era um convite, uma oferta. Os olhos de Ana a fitavam, e em um deslizar, Clara percebeu a verdade devastadora. Ana era, na verdade, a próxima pessoa a perpetuar essa maldição. Você não pode ficar aqui. Você precisa ir. Clara agarrou a mão de Ana, mas a menina resistia, a alegria distorcida dançando em seus olhos. Você acha que pode me salvar, mãe? Esse poder é meu agora. Se deve haver um sacrifício, será de você. Você não vai escapar. O chão estremeceu e a luz vermelha agora preenchia todo o quarto. Clara gritou. Mas a escuridão cresceu ao seu redor e a figura puxou para o abismo. É hora de sabermos quem realmente somos. E com um estalo, tudo desapareceu em um clarão ensurdecedor. Clara sentiu seu corpo ser sugado, sua mente girando em um turbilhão de vozes, risos e sentimentos misturados. E,
Então, quando a luz finalmente se acalmou, Clara se encontrou em um lugar desconhecido, uma sala coberta de espelhos. Cada um refletia uma imagem bela, mas também de Ana. E nas reflexões, Clara percebeu não apenas sua face, mas também a de sua mãe, de suas ancestrais. Cada uma parecia estar esperando, observando. A figura obscura estava apenas começando a revelar seu verdadeiro propósito, e a pergunta se instalou como um peso na mente de Clara. Qual seria o preço que ela teria que pagar para quebrar esse ciclo de dor? E o que realmente significava ser livre, se a própria liberdade estava entrelaçada com as sombras de sua própria história? Então, um som abrupto cortou o ar. A porta da sala se abriu com um estalo e, em um movimento, a figura de Helena surgiu. Não mais sombria, mas com um brilho ofuscante. Ela parecia mais jovem, como se o tempo não tivesse passado por ela. "Clara, você precisa ouvir!" sua mãe gritou. O olhar dela estava cheio de desespero. "Mãe?" Clara gaguejou, sentindo um misto de alívio e confusão. Você não deveria estar aqui. Eu voltei para te trazer de volta, antes que seja tarde. Você não entende. Ana não é apenas sua filha. Ela é. Você também. A revelação caiu como uma bomba. Clara ficou sem palavras. "O quê?" Mal conseguia falar. "O que você quer dizer com isso?" "Não é apenas uma maldição, Clara. É um legado que vai além do que podemos ver. Ana é a reencarnação de um espírito ancestral, o espírito que vive nas mulheres da nossa família. E agora, ela decidiu tomar o controle." As palavras de Helena arrancaram um grito sufocado de Clara, deixando um eco que parecia ressoar por toda a sala. "Não! Isso não pode ser!" Clara cedeu ao pânico. "Ela é minha filha. E você é parte desse ciclo, Clara. Nós somos mais poderosas juntas. Precisamos lutar contra isso." Helena gritou, quase implorando. A sala começou a girar. As paredes se desfaziam em fragmentos, revelando um abismo. Clara olhou para Ana, que começava a se contorcer, como se várias versões dela mesma estivessem lutando para emergir. A mistura de dor e confusão apertou seu peito. Juntas, elas teriam que enfrentar verdade de quem eram, mas o preço de descobrir isso poderia ser mais alto do que estavam dispostas a pagar. A pergunta ficou no ar. Quem realmente eram elas? E o que isso significava para a eterna luta entre luz e sombras? E antes que pudesse pensar em uma resposta, a sala desmoronou em uma explosão de luz. Agora, sem saber o que viria a seguir, Clara sentiu que a verdade era apenas o começo do verdadeiro horror que ainda estava por vir. Clara sentiu um tremor na sala. O ar estava pesado, com a revelação que se desdobrava diante dela. "Ana!" ela gritou, mas a pequena a ignorava, tomada por algo que Clara não conseguia entender. "Mãe, vem brincar!" O riso de Ana ressoava. Tulsi é, ao mesmo tempo, profundamente ameaçador. Enquanto a figura reflexiva da mãe de Clara se aproximava, Helena olhou diretamente nos olhos da filha. "Clara, você não pode deixar que isso aconteça. Não podemos repetir o que já vivemos." "Mas o que eu faço?" Clara falou com a voz trêmula, sentindo seu corpo ser consumido pela incerteza. O ambiente começou a girar, os espelhos refletindo não apenas suas imagens, mas também as dores de cada geração. Cada risada ecoava como uma maldição em sua mente. O que estava acontecendo? Ela olhou para Ana,
que começava a mostrar um brilho ameaçador em seus olhos. Clara precisava agir. Em um impulso desesperado, ela se lançou para frente segurando a mão de Ana. Não! Eu não deixarei! A sala temeu mais forte e Clara viu a figura sombria a rodear. O reflexo dela mesma a confrontava. Um sussurro sombrio repetindo: aceite quem você realmente é. Não, não eu, não assim. Ela se debatia, mas algo a puxava para a sombra. Um nó se formou em sua garganta. O medo tremeu por seus ossos. Então, em um momento de clareza, Clara respirou fundo e gritou: nós somos mais fortes juntas. Não vamos deixar isso nos consumir. Ana parou, a expressão em seu rosto mudando. Você não entende. Eu não sou só sua filha. Eu sou tudo que você tentou enterrar. A sombra se aproximou, absorvendo a luz da sala. Helena estava agora ao lado de Clara. A urgência em seus olhos refletia o mesmo. Medo que a consumia. Clara, este é o momento. Lute com todas as suas forças. Com a coragem renovada, Clara ergueu a cabeça. Ana, eu sei que você está aqui. Você é forte e eu sempre vou proteger você, mas não desse jeito. E com um movimento determinado, ela puxou Ana para perto, unindo suas forças. A sala explodiu em luz. Uma onda de energia as envolveu. As risadas distorcidas foram silenciadas e o espaço começou a se estabilizar. Clara sentiu que o peso do legado estava sendo quebrado. A escuridão se recuou, revelando um cenário vívido e iluminado, como se uma nova vida estivesse surgindo. Isso é o que você queria? Helena sussurrou, com um sorriso terno. Clara olhou para sua mãe e depois para Ana, que parecia mais calma, o brilho sombrio diminuindo. Agora que sabemos a verdade, precisamos lutar para que nosso legado não seja de dor, mas de força e amor. Clara disse, com um novo propósito iluminando seu coração. Mas enquanto as sombras se afastavam, uma dúvida ainda pairava no ar. Uma sensação de que a batalha não estava completamente vencida. O que viria a seguir? Estamos apenas começando. A voz de Helena ressoou à distância, como um eco. E, ali naquele espaço, Clara sentiu a transformação. Finalmente, as correntes estavam quebradas. Mas antes que pudesse relaxar, uma nova pergunta a assaltou. Que outras verdades ainda precisavam ser encaradas? Se você chegou até aqui, parabéns! Esta é a nossa chance de recomeçar. Mas não esqueça do que vivemos. Cada passo que damos agora importa. E você, que já acompanhou toda essa jornada, tem um papel fundamental aqui. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo para que mais pessoas descubram essa saga. E não se esqueça, é hora de inundar a seção de comentários com suas reações e suas teorias sobre o que vem a seguir. Cada mensagem sua é importante para nós. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. A comunidade é forte e juntos podemos desvendar os mistérios que ainda estão por vir.